Você pode se assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje. Amém? Amém. Só quem está vivo diz amém. Amém. Bastante gente viva, graças a Deus. Irmãos, alegria estar hoje aqui. Pastor Michel e pastora Rose, antes de mais nada, deixa um abraço deles. Eles estão lá na congregação em Conceição das Alagoas, ministrando lá. Domingo que vem, com a graça de Deus, estarão aqui. Amém? Sexta-feira, nós temos o estudo bíblico. Só que, como nós chegamos no final do ano, nós entramos de recesso dos estudos bíblicos de sexta-feira, às 19h30, e retornamos no dia 7, não é isso? Primeira sexta-feira de janeiro. Você que ainda não faz parte e quer fazer parte, quer estar com a gente na sexta-feira, é um momento muito mais íntimo, né? A gente faz uma roda aqui no templo, e a gente pode ter um momento aqui de estudo bíblico onde todos podem participar. É às 19h30, então você dá o seu nome, faz sua inscrição com a Laira, porque aí a gente pode separar o material. Tem uma revista, um material que a igreja utiliza, tá bom? E aí a gente se você quiser, se tiver interesse de começar a partir do ano que vem, a gente vai poder saber quantas pessoas a mais, pedir o material com antecedência e poder te dar o material. Não tem custo algum, só da comunhão. Amém? Irmãos, eu sei que tem pessoas nos visitando. Quem está nos visitando? Eu sei que tem um casal aqui. Nós temos a irmã ali. Tem mais alguém nos visitando? Irmã, mais uma irmã. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Essa é a casa do Senhor. Fiquem na paz de Cristo. Nós somos uma família, então sintam-se à vontade. Se no final do culto vocês desejarem conversar com os pastores, nós temos aqui o pastor Sandra, a pastora Nírio, o pastor Luiz, a pastora Cíntia. Eu não, porque eu não sou... Eu sou pastor, mas o meu negócio não é aconselhamento, então vocês procuram os nossos pastores que sempre nos auxiliam. Amém? Meus irmãos, estou esquecendo alguma coisa? Alguém está com frio? Está muito forte o vento? Querem que diminua? Podem falar, não tem problema não, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo número 1, versículos número 5. Nós reservamos, então, vamos recapitular, o domingo passado, nós falamos como encerrar o ano de 2021. Nós fomos ministrados pelo Espírito Santo de Deus sobre como terminar o ano de 2021. Hoje nós vamos falar sobre o Natal. O tema da nossa mensagem é o Salvador nasceu. E no domingo próximo, como é o último domingo que antecede a virada do ano, nós vamos falar sobre como enxergar, olhar para o ano de 2021, segundo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então hoje, como nosso culto natalino, por assim dizer, nós separamos aqui o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo de número 5. Todos acharam? O que eu falei? 21. Não, pelo amor de Deus, 22. Não vamos repetir o ano não, né, irmão? Ninguém vai ficar de recuperação não. Vamos para o próximo ano, com a graça de Deus. Perdão. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 5, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente, ou seja, de modo irrepreensível, em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles já avançados em dias, ou seja, sendo eles de mais idade. Nós estamos falando aqui de um casal cuja linhagem, a genealogia, era do sacerdócio. Bruno, eu não entendo muito bem essa questão de genealogia na Bíblia. Sexta-feira, estudo bíblico, nós já vimos durante 2 sextas a importância da genealogia, o que ela nos ensina, por que a Bíblia fala tanto sobre genealogia. Você que não veio, venha a partir do ano que vem e aprenda também. Ora, verso 8, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Lembremos que nós estamos falando de uma época onde nós tínhamos os sacerdotes que serviam no templo, nós tínhamos o sumo sacerdote, e eles se revezavam segundo o tempo de cada um, para poder entrar no átrio, lá no Santo dos Santos, um local que apenas o sumo sacerdote tinha acesso, para queimar incenso, prestar culto ao Senhor, levar as orações,
apresentar o povo de Israel, interceder pelo povo. Esse era um momento que só o sumo sacerdote tinha. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que o véu se rasgou e agora todos nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, que além de criador de todas as coisas, tem prazer em se revelar a nós como um pai de amor e nos chamar não de criaturas, mas de filhos e filhas amados. Glória a Deus por isso. Verso, que eu parei? 10. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Verso 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João. Zacarias, não fique com medo, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida pelo Senhor. Meus irmãos, a tua oração, a minha oração, a nossa oração é ouvida pelo nosso Pai. Glória a Deus por isso. Deus ouve o clamor da sua igreja. Deus escuta a sua oração. Deus escuta o seu clamor, aquilo que você pede, intimidade com o Senhor, coloca diante do altar de Deus. Não se engane, Deus escuta a tua oração. Glória a Deus por isso. Não deixe o seu coração ficar turbado, ansioso, inquieto. É por isso que a gente lembra do salmista quando ele diz: aquieta-te, ó minha alma. É como se ele olhasse para o espelho e falasse assim: fica quieto, rapaz, se controla. A minha esperança está no Senhor, não tem por que eu ficar agitado dessa maneira. Mas Bruno, eu oro, eu apresento, parece que nada acontece. Meu irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Fique em paz, confie no Senhor. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele o fará. Confiemos no Senhor de todo o nosso coração, que a gente possa aprender a entregar as nossas orações diante de Deus, mas também confiar nele, porque ele ouve as nossas orações, e no tempo certo, apropriado, ele nos responde. Glória a Deus por isso. E ele diz: Zacarias, não temas, não fique com medo, porque Deus ouviu tua oração, a tua mulher vai dar um filho, e o nome vai ser João, que do hebraico significa o Senhor é gracioso. O nome dele é João. Mais para frente nós vamos conhecer ele como João Batista. Por que Batista? Porque ele fazia o batismo das águas. Verso 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e já do ventre materno. Verso 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha a missão que Deus já tinha reservado, um propósito de Deus para a vida deste homem. O Senhor, desde o ventre da mãe dele, já tinha planejado, já tinha sonhos, já tinha projetos para a vida de João. Da mesma forma que Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós nos sujeitamos, aprendemos a viver debaixo da vontade de Deus em nossas vidas, nós passamos a desfrutar da vontade que é boa, perfeita e agradável, e nós começamos a entender que Deus tem planos, projetos, porque Ele sonhou conosco desde que nós estávamos no ventre das nossas mães. Glória a Deus por isso. Olha a missão dele: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Da mesma forma que a igreja de Cristo Jesus tem uma missão, da mesma forma que nós, como igreja do Senhor, temos uma vocação diante de Deus, um chamado no Senhor, de levar, de testemunhar e levar as pessoas ao arrependimento. Glória a Deus por isso. Da mesma forma que o Senhor chama João, da mesma forma o Senhor também chama nós como igreja do Senhor, porque a igreja de Jesus estabelecida na terra tem uma missão, assim como a de João tinha. E ele diz no verso 18, então
Perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. Quem era esse anjo? O nome dele? Gabriel, guarde isso. Que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Avança um pouquinho no verso 26. Você leia os capítulos 1, 2 e 3 na sua casa por completo. Lá no verso 26 diz: no 6º mês foi o anjo. Qual anjo? Olha só que coincidência. O mesmo anjo, rapaz. Rapaz que ele estava escalado para esse turno aí mesmo, né? Foi lá Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, ou seja, da casa de Davi. Então nós estamos falando, assim como Zacarias e Isabel tinha na sua genealogia, na ascendência sacerdotal, agora nós estamos falando de José, de Maria, desse casal que vem da casa de Davi, que vem da genealogia, da linhagem real. Então nós estamos falando de um rei que vai nascer, um rei que vem da parte de Deus para nascer e governar essa terra, mas não nesse campo terreno corrompido pelo pecado, mas ele tem interesse no espiritual das nossas almas. Glória a Deus por isso, e dessa linhagem real, cujo nome era José, e a virgem chamava Maria. Verso 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. 29, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. E Isabel, a tua parenta, Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há impossíveis para as suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Aquele que prometeu, a Bíblia diz, é fiel para cumprir. Você pode dizer glória a Deus? Aquele que prometeu. Não há impossível para as promessas que Deus fez. Agindo Deus, a Bíblia diz, quem o impedirá? Agindo Deus, quem o impedirá? Meu irmão, se tem promessa de Deus para a igreja dele, se tem promessa de Deus para a sua vida, receba que ela vai acontecer no tempo apropriado. Tenha convicção, tenha fé, porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e não há nada nem ninguém capaz de impedir o agir de Deus quando Ele decide o momento de agir. Glória a Deus por isso, porque, verso 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Aqui está a serva do Senhor. Olha que fé. Aqui está a serva do Senhor. Quando Deus fala com ela, ela diz: aqui está a sua serva. O Senhor enviou o anjo Gabriel para poder ser porta-voz de uma mensagem. O mesmo Deus, o mesmo anjo, que falou com Zacarias e que também falou com Maria. Só que um teve uma reação de incredulidade, e outra teve uma reação de total confiança na palavra do Senhor.
Meus irmãos, como estão os nossos corações nesse final de ano? Nós vamos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus. Será que o nosso coração está cheio de confiança no nosso Rei que nasceu, que é o Salvador das nossas vidas? Será que quando Ele nos encontra, nós estamos com os corações dispostos a dizer: aqui está o seu servo, aqui está a sua serva, se cumpre em mim a tua palavra? O mesmo Deus, o mesmo anjo, reações diferentes. E Deus nos convida a apresentar um coração para Ele com total confiança que aquilo que Ele prometeu, Ele também é fiel para cumprir. Glória a Deus por isso. Avance um pouco mais no capítulo número 3, versículo de número 1. Lucas 3, 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Bruno, eu não sei que nome dá para os meus filhos, para os meus cachorros, tá? Várias opções aí, você já pode escolher. Verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias, no deserto. Então agora nós já estamos falando de João, que nasceu, que se desenvolveu, que cresceu e já é um homem diante do Senhor, já é crescido e já está desempenhando aquele chamado que nós vimos, que é de levar o testemunho de arrependimento para todos, para converter Israel novamente ao Senhor. E ele diz que nesse tempo que João já era homem, haviam 2 sumos sacerdotes servindo, Anás e Caifás. Estava uma confusão religiosa naquela época. No local onde deveria haver apenas um sumo sacerdote, entre os sacerdotes haviam 2 sumos sacerdotes. Havia muita influência política de Roma dentro da igreja. A igreja estava corrompida. A igreja estava vivendo momentos de confusão espiritual. E João começa a exercer o seu ministério no meio dessa grande confusão espiritual que vive. Meus irmãos, Deus nos chama como igreja do Senhor a desempenhar essa vocação, esse chamado de testemunhar o amor de Deus por onde quer que nós vamos, no meio dessa confusão muito grande que existe da religiosidade. No meio dessa confusão muito grande, onde pessoas não entendem que Deus ama a vida de cada uma delas. Pessoas que vivem presas, reféns de suas emoções, do medo, da ansiedade, do ódio. Pessoas que estão completamente confusas quanto ao Deus Criador, mas que também é o Deus que se revela como Pai de amor. São nesses tempos que Deus tem nos chamado como igreja do Senhor para testemunhar o amor dele lá fora, com as pessoas que Deus já confiou a sua convivência. Glória a Deus por isso. E ele diz assim, João, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Olha que local interessante. Verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Olha a missão dele, pregar o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, assim como é a nossa missão hoje, da Igreja de Jesus também hoje, levar esse arrependimento para as pessoas. Verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, voz daquele que está clamando no deserto. João, ele era a voz, o porta-voz, o mensageiro daquele que estava clamando no deserto. Então, quem é que estava clamando no deserto? O Senhor. Bruno, como assim? Não existia espaço nesses tempos de confusão religiosa. Não existia espaço para Deus dentro dos templos. Não existia espaço para Deus dentro dos corações, porque os corações estavam endurecidos. Deus não tinha ambiente, acessibilidade para poder levar a sua palavra, ministrar o coração das pessoas. Estamos entendendo isso? Então Deus não podia estar presente dentro do próprio templo.
Deus não podia estar presente dentro dos corações daquelas pessoas do povo de Israel que foi chamado para ser o povo de Deus. Da mesma forma que nos dias de hoje, Deus não consegue muito... Oh, meu irmão, muito obrigado, pastor. Beba água. Da mesma forma que hoje, Deus não consegue estar próximo dentro do coração de muitos nessa vida. Não é verdade? Deus queria estar presente no coração de cada um. Eu tenho plena convicção que nesse Natal, Deus gostaria de estar presente, que Jesus poderia estar renascendo nos corações de cada uma das pessoas dessa humanidade inteira, porque como a pastora Laira disse no começo, Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de Jesus é para todos, Deus não faz acepção de pessoas. Como Deus gostaria de estar no coração de cada um, mas infelizmente os corações estão endurecidos. Então ele diz, vós, mensageiro, porta-voz daquele que está clamando no deserto. João Batista era aquela voz, um mensageiro, da mesma forma que nós como igreja hoje, somos os mensageiros daquele que também está clamando fora dos corações que estão endurecidos. Estamos entendendo o que Deus está ministrando aos nossos corações? Voz do que clama no deserto. O deserto é um local ermo. Se você procurar no dicionário a palavra deserto, você vai encontrar entre as definições local ermo, ou seja, solitário e estéril, onde não gera nada, onde não frutifica nada, um local, até um dos termos é de inutilidade. E o Senhor foi desprezado a tal ponto, que ele não tinha espaço na cidade e nos corações. Que nesse Natal, nós possamos não desprezar a voz do Senhor, que está sempre pronto a falar conosco dia após dia. Que nós possamos ser esse território, esse terreno fértil que se abre para a voz do Senhor e deixa Ele ministrar os nossos corações. Ele diz, voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. João, prepara o caminho do Senhor. João, a sua missão é preparar o caminho do Senhor. Está vindo aí Jesus Cristo. Está vindo aí Jesus Cristo, o Salvador, o Rei nasceu e vai começar agora o ministério dele. A gente sabe que Jesus inicia o seu ministério após ele ter encontrado João Batista e ter se batizado nas águas e descer sobre ele o Espírito Santo de Deus de maneira visível, não é isso? Então ele está falando, João, prepare o meu caminho. Prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho para que Jesus venha. Igreja, prepare o caminho do Senhor. Prepare o caminho do Senhor, porque agora Jesus não vem pela primeira vez, mas a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, igreja, prepare o caminho do Senhor nessa terra. Glória a Deus por isso. Preparai o caminho do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Prepare o caminho. Prepare os corações para receber Jesus. Nesse Natal, como igreja do Senhor, vamos preparar o coração das pessoas que Deus tem confiado a nosso convívio para receber Jesus Cristo também. Glória a Deus por isso. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Endireitai esses caminhos tortuosos que as pessoas estão vivendo, perdidas. Tantas vezes vivendo a sua vida, dando murro em ponto de faca. Sempre parece que nada dá certo, porque na realidade as pessoas estão perdidas. Preparai, endireitai as veredas. Verso 5, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Glória a Deus por isso. Toda a carne verá a salvação de Deus. Sabe aquela pessoa que muitas vezes você tem colocado em oração? Aquela pessoa que você tem colocado a vida dela em oração diante do Senhor, ela também verá a salvação do Senhor. Ela também verá o Salvador, o nosso Redentor. Ela terá um encontro, porque toda a carne verá a salvação do Senhor. Nunca desiste de orar por alguém. Nunca desiste de orar pela sua vida, de orar pela sua família, de orar por aqueles que Deus confiou o seu convívio. Nunca desiste de apresentar em oração a sua vida e a sua família. Glória a Deus por isso. Toda a carne verá a salvação de Deus.
Verso 7, dizia ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha o que ele está dizendo, olha, ele está aqui falando diretamente com os religiosos, os hipócritas, que acham que só porque dizem Senhor, Senhor, que acham que só porque tem uma Bíblia, que acham que só porque iam no templo, que nesse tempo essas pessoas que só porque eram religiosas, fariseus, pessoas que conheciam a lei, eles se achavam no direito de dizer que já estavam tudo certo. Ele está dizendo, não está tudo certo, porque vocês por fora podem parecer que são realmente servos do Senhor, mas por dentro Deus conhece o seu coração, e o coração de vocês está endurecido, o coração de vocês não tem lugar para receber o Rei, o Salvador Jesus Cristo, o coração de vocês ainda está fechado. Muitas vezes, nós entregamos nossa vida ao Senhor, mas esquecemos que a caminhada cristã é contínua, e durante a caminhada nós vamos deixando o Espírito Santo de Deus entrar em cada área da nossa vida. Pare para pensar se todas as áreas da sua vida tem Jesus assentado como Salvador, como Rei que nasceu. Porque de repente, meu irmão, pode ter alguma área da sua vida aí que você está tentando ocultar de Deus, que você está tentando esconder do Senhor. Às vezes tem alguma área da sua vida que você ainda não tem deixado Jesus ser o seu Salvador. E o Senhor quer ser Salvador da sua vida por completo. O Senhor é Salvador integral, de integralidade. Ele quer ser o Salvador da nossa vida por completo. Ele quer transformar o teu coração, o teu caráter, a tua mente, a maneira como você lida com as suas emoções, a maneira como você lida com a vida. Deus quer entrar em cada área da sua vida. Ele quer estar presente na sua vida relacional, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Deus quer ser Salvador de toda a sua vida. Glória a Deus por isso. A gente tem que aprender a não endurecer o nosso coração. E é isso que o João Batista está dizendo para esse povo, que estava com o coração endurecido. E ele disse, pois quem não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Bons frutos. Se ele está falando que existem quem produz bons frutos, nós concluímos que existem maus frutos. Nós podemos ter frutos bons e frutos ruins. Você já foi num pé de uma árvore frutífera e foi pegar um fruto para comer, e aquele fruto estava azedo, amargo, fora da época, né? Minha sogra, na casa dela, tem 3 pés de jabuticaba. Não, 4 pés de jabuticaba, 3 de um lado e um de outro. Quando tem jabuticaba, meu irmão, eu volto roxinho, de tanta jabuticaba que eu como. Que maravilha! E aí você pega a jabuticaba e você vai aprendendo. As mais graúdas costumam ser as mais doces. Então você vai selecionando, você vai pegando os bons frutos. Porque você sabe que se você pegar uma pequenininha, às vezes ela pode estar azeda. E a Bíblia sempre traz em muitos textos essa analogia dos frutos, da árvore. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Como quem diz, você conhece a natureza de uma árvore pelo fruto que ela dá. Se a árvore dá uma laranja, você já sabe que essa árvore é uma laranjeira. Se a árvore dá uma jabuticaba, você já induz que ela é uma jabuticabeira. E da mesma forma, ele está traduzindo isso para os nossos dias atuais, dizendo que ele é quem olha para os nossos corações, ele é quem reconhece os nossos frutos espirituais, e ele sabe pelos nossos frutos se somos filhos de Deus, se Jesus Cristo nasceu no nosso coração, se Jesus Cristo teve espaço para poder nascer nos nossos corações, ou se os nossos corações estão endurecidos e apesar de no exterior aparentarmos sermos anjinhos do Senhor,
Infelizmente, no nosso interior ainda estamos muito longe do Senhor. Estamos entendendo isso? Jesus é quem olha para os nossos corações e identifica qual fruto nós temos dado, e pelo nosso fruto Ele pode saber: este é filho do meu Pai, esta é filha do meu Pai. O Senhor olha para nós e pelos frutos Ele identifica a nossa natureza. Nós não somos novas criaturas? Se somos novas criaturas em Cristo Jesus, temos agora uma nova natureza espiritual. A natureza do Pai, do Deus. Qual que é a natureza de Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. A natureza de Deus é o amor. E nós passamos a compartilhar da natureza do Deus que é amor. E é por isso que agora nós passamos a aprender a nos amar e amar uns aos outros, não na percepção desse amor perecível do mundo, mas agora sobre a percepção do amor verdadeiro e genuíno da fonte de todo amor, que é o nosso Abba, que é o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Esses são os frutos que nós, como igreja do Senhor, passamos a dar. Frutos de arrependimento. Que são frutos de arrependimento? Pessoas que olham para as suas vidas, que têm maturidade o suficiente para fazer uma reflexão, olhar para a sua vida interior e perceber que tem áreas da sua vida que podem ainda estar longe do Senhor, se arrepender dos seus pecados e se voltar ao Senhor. Glória a Deus por isso. Deixar Jesus Cristo nascer novamente em seus corações. Isso são frutos de arrependimento. E são por meio desses frutos que nós hoje como igreja, volta lá no verso 4, Gil, é por meio desses frutos de arrependimento que nós, como igreja do Senhor, vamos preparar o caminho para a vinda de Jesus Cristo. É por meio desses frutos que nós produzimos, ou seja, é por meio do testemunho de vida que nós damos, que nós vamos preparar o caminho do Senhor. Certa vez uma pessoa olhou para mim e disse assim, ela estava indignada, eu estava conversando com ela, e eu estava exortando ela em algumas questões da vida dela, no proceder da vida dela. Eu disse, meu irmão, você tem que tomar cuidado, porque Jesus disse que a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Presta atenção na sua vida, quais são os frutos que você tem dado. E ele disse para mim assim, muito indignado, frutos na régua de quem? Frutos segundo o parâmetro de quem? Como quem diz, que moral você tem para me dizer qual fruto é certo ou errado, se minha vida está certa ou errada? E nós não temos moral nenhuma, mas a palavra do Senhor tem. E o parâmetro para a gente entender quais são os frutos está na palavra de Deus. O parâmetro é todo do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas podem olhar para nós e julgar a gente pelos nossos erros do passado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes as pessoas olham para nós e apontam um dedo para nós e dizem, você fez isso, você fez aquilo. E elas perguntam, cadê o seu fruto? Quem é você então agora para preparar o caminho do Senhor, da vinda do Senhor? Meu irmão, o erro não anula o fruto. O erro não anula a capacidade de você ser frutífero no Senhor. Glória a Deus por isso. Não é o que você fez de errado. É o posicionamento que você teve após o erro. É se você se arrependeu ou não diante do Senhor. Isso é fruto. Deus não olha para nós com o julgamento que esse mundo olha para nós. Ele não olha para nós e fala assim, você errou ou você não errou. Ele olha para nós e fala assim, o que você fez depois do seu erro? Você se arrependeu? Você aprendeu? Você deixou Jesus Cristo nascer de novo no seu coração, então você tem dado frutos de arrependimento, a sua vida agora é testemunho nessa terra, e você prepara o caminho da vinda do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor. Glória a Deus por isso, que nós possamos deixar Jesus nascer novamente no nosso coração, e que nós possamos preparar a vinda do Senhor para essa terra, com as pessoas que estão no nosso convívio, podendo testemunhar do amor do Senhor, podendo levar uma boa nova para as pessoas, podendo chegar em ambientes que estão tomados pela desilusão e levar um pouco de esperança para essas pessoas. Glória a Deus por isso, meu irmão. Você pode se colocar de pé então, vamos ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos.
Aproveite esse momento para colocar sua vida diante do Senhor. De repente você chegou aqui até aqui essa noite e o Senhor falou contigo, o Espírito Santo de Deus te tratou durante essa ministração na sua individualidade. E nesse momento você percebe que tem áreas da sua vida que ainda estão endurecidas para o Senhor. Áreas da sua vida em que Jesus está precisando nascer aí. Áreas da sua vida que o Senhor quer te visitar. Áreas da sua vida que o Senhor quer te visitar nessa noite. Quer transformar o teu coração. Nós cantamos assim: eu sou tua casa, tua morada. Não cantamos isso? Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Quando você recebe uma pessoa na sua casa, você apresenta todos os aposentos da sua casa para essa pessoa. E aí você mostra a sua casa. Muitas vezes, tem cômodos da nossa casa espiritual, do nosso coração, que nós não estamos mostrando para Deus. Que nós ainda não estamos deixando Deus entrar por completo, ministrar por completo, transformar por completo, tratar por completo. Mas nessa noite o Senhor está aqui dizendo: filha, filho, eu quero te visitar. Filho, filha, eu quero visitar o teu coração. Eu quero visitar cada área da sua vida, cada dúvida que você tem. Eu quero estar contigo, eu quero tratar as feridas da tua alma, as pessoas que te machucaram. Eu quero te visitar, eu quero te curar, eu quero transformar a sua dor em alívio, a sua dor em cura. Eu quero tratar, eu quero cuidar, porque eu sou teu pai e eu te amo. O Senhor quer nos visitar essa noite para nos transformar. Então deixa Jesus nascer de novo em você, para que nós como igreja do Senhor possamos preparar a vinda, o caminho da vinda do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, porque a tua palavra, o teu evangelho é poderoso para nos salvar, para nos transformar, para nos redimir. O Senhor é poderoso em amor. E todo aquele que confessa os seus pecados, o Senhor os perdoa. Deus, nós confessamos que somos pecadores. Confessamos que por muitas vezes endurecemos os nossos corações e não permitimos o Senhor entrar por completo em nossas vidas, Pai. Nos perdoa. Mas nessa noite nós queremos reafirmar nossa aliança com o Senhor, de que Jesus Cristo pode nascer nos nossos corações, de que Jesus Cristo tem total liberdade para nascer nas nossas vidas. Nós queremos, somos e sempre vamos ser filhos e filhas do Altíssimo. Deus, visita, Pai, aquele que está cansado, visita aquele que está se sentindo oprimido, visita aquele que está se sentindo ansioso, agitado, aquele que está triste, Pai, tomado pela tristeza, aquela pessoa que está tomada pelo sentimento de indiferença. Oh Deus, visita os nossos corações nessa noite. Derrama sobre nós a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Derrama sobre a tua igreja a paz de Jesus Cristo. Derrama sobre as nossas vidas, Senhor, o bálsamo de cura, de alívio. Que aquele que chegou aqui essa noite com o coração pesado possa sair daqui essa noite com o coração aliviado por saber que o Senhor está cuidando de cada um de nós, que Jesus está conosco. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus alivia o nosso fardo, alivia aquele que está cansado, aquele que está se sentindo oprimido, que possa sair daqui visitado pelo Senhor, na certeza e na convicção que o Senhor é um Pai de amor que nos ama, que é um Pai de amor que sonhou com as nossas vidas, que tem um projeto para nós. Nós não somos frutos do acaso, mas nós somos filhos e filhas do Senhor, e queremos viver todos os projetos, tudo aquilo que o Senhor já sonhou ao nosso respeito. Deus, protege os teus filhos, as tuas filhas, as famílias da sua igreja. Protege-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo nasceu
E como casa, como morada, como lar do Senhor, nós queremos receber o Senhor de braços abertos. Espírito Santo de Deus, tem total liberdade no nosso meio, em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém? Vamos cantar mais uma vez esse louvor, chamar o pastor Luiz para estar nos abençoando.